Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que o Senhor Jesus nos conduza. Muita paz, muita luz. Agradecemos a Deus a dádiva deste momento, compartilhando com vocês, estudando a obra Momentos de Saúde e de Consciência, no programa Momentos com Joana. Nós hoje vamos continuar no capítulo 20, Amadurecimento Psicológico, na companhia do Eduardo Araújo. Olá, amigos, muita paz a todos. Vamos lá, Eduardo. Vamos lá, então, capítulo 20. É o quinto parágrafo. Quinto parágrafo. Joana de Ângeles nos diz: no comportamento alternado, em que o júbilo e a tristeza, a confiança e a suspeita, o amor e a animosidade se confundem, a falta do autodescobrimento, a imaturidade, programam estados de instabilidade, de desdita, conduzindo a enfermidades emocionais que são somatizadas, reaparecendo na área orgânica com caráter destruidor. Interessante. Fizemos aí recentemente um programa analisando os fatos. Vocês podem procurar aí, falando sobre as doenças psicossomáticas. Fizemos esse programa no dia 15... Qual dia, o meu Maria de Fátima Miranda? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver 15. aqui. 15 de outubro. Então procure aí, analisando os fatos do dia 15 de outubro, sobre as doenças psicossomáticas, falando exatamente sobre isso que Joana coloca aqui, né? Que essas enfermidades emocionais muitas vezes levam a problemas sérios no organismo físico. Sabe-se hoje, e os médicos falam muito sobre isso, os cientistas, pesquisadores em geral, que o câncer muitas vezes está associado exatamente a essa instabilidade emocional, né? Pessoas que guardam muita mágoa, pessoas que são muito raivosas, que trazem sentimentos fortes como o ódio, o desejo de vingança, a inveja. Isso tudo, com o decorrer do tempo, né, esses pensamentos negativos, pessimistas, eles afetam profundamente a mente, afetam o corpo espiritual, né, que Kardec deu o nome de perispírito. E o corpo espiritual, o perispírito, ele está ligado ao corpo físico, molécula a molécula. Então, aquilo que atinge o corpo espiritual, inevitavelmente atingirá o corpo físico. E aí nós temos, como a Joana coloca, essas doenças, né, de caráter destruidor, muitas vezes, como o câncer e outros, né, as doenças autoimunes, que muitas vezes poderiam ser evitadas ou atenuadas, né, de acordo com o nosso comportamento. Muitas vezes a pessoa fala, a pessoa está passando por isso porque precisava passar. Não necessariamente. Muitas vezes nós buscamos a doença. E aí dizemos que a doença é kármica. Não, a doença não é kármica, a doença é buscada. A causa é atual, né, da vida atual e não da vida anterior. Se nós comermos demais, inevitavelmente nós vamos passar mal, porque o nosso estômago ele comporta uma quantidade de comida. Se tiver um excesso ali, a gente vai passar mal. Isso não quer dizer que passei mal por quê? Porque eu tive um comportamento inadequado de comer além do que eu deveria, ou comer coisas que eu não poderia me alimentar. E assim vale para a vida emocional. Se nós temos comportamentos e sentimentos nocivos, inevitavelmente sofreremos as consequências. Miranda. Pois tem aquele ditado, né, que está lá em latim, eu vou falar em português: mente sã, corpo são. Pois é. Então, por quê? Porque nós somos espíritos. Tudo que nós guardamos conosco em essência, de alguma forma vai precisar ser, como diz o Djalma Santos, exudado, né? Quer dizer, vai ter que ser expelido. E o nosso perispírito é a conexão do nosso corpo. Ele traz nele, o perispírito, as marcas daquilo que é a nossa bagagem de outras vidas. Então, de acordo com o nosso estado de ânimo, nós podemos acelerar processos de enfermidade que necessariamente não precisariam aparecer. Nós lembramos que os bons espíritos nos falam que quando a mente e o espírito estão comprometidos na tarefa do bem,
é da lei que qualquer situação do passado seja adiado indefinidamente. Mas se somos criaturas endividadas, comprometidas com a lei de amor por ainda não sabermos amar, nós trazemos em nós pontos vulneráveis, onde as enfermidades vão brotar se a nossa energia não estiver sendo bem utilizada. A mente é o dínamo gerador, através do qual essa energia ela vai se expressar, seja nas obras que nós fazemos, não é? A nível de tarefas, de compromissos, seja naquilo que nós vamos apresentar no corpo físico, as doenças. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui à leitura. Joana diz o seguinte: tais reflexos no relacionamento geram desequilíbrios que se agravam na razão direta, que se fazem desastrosos, empurrando suas vítimas para estados obsessivos, compulsivos ou depressivos. Miranda. É interessante, a gente estava vendo o seguinte, porque nós somos seres ainda muito imaturos moralmente, né? E essas emoções, eu ainda estava refletindo a primeira parte do parágrafo, quando ela fala que esse comportamento alternado, em que o júbilo e a tristeza, a confiança e a suspeita, pelas nossas oscilações, né? Uma hora nós estamos vibrando, querendo nos melhorar, mas tem horas que nós nos comprazemos chafurdando em energias e paixões que nos escravizam. O amor e a animalidade, essa dualidade humana. A falta do autodescobrimento. Porque com o autodescobrimento nós vamos ter a oportunidade de perceber aquilo que nós carregamos em nós. O autodescobrimento vai facilitar o autoconhecimento. E nos conhecendo, nós vamos gradativamente, e não é rápido, é ao longo de uma existência no mundo físico, e às vezes nós transferimos ainda para outras existências, mas que nosso esforço comece agora. Tão logo nós percebemos, que aí é o que consiste o autodescobrimento, nós empreendamos esforços para o autoconhecimento, porque o autoconhecimento, à luz do Cristo, vai nos deixar transparentes nas necessidades que nós precisamos aperfeiçoar e corrigir. E aí nós vamos observando que quando isso não acontece, a imaturidade, como ela diz aqui, programa estados de instabilidade e de desdita, conduzindo enfermidades emocionais. Mas eu estava lembrando também quantos suicídios acontecem aqui, não é? Porque a pessoa transita do ter para o ser. Quer ter muita coisa, mas ainda não é aquele ser amadurecido com maturidade para lidar com as coisas, dando a elas o devido valor. E os instintos inferiores nos escravizam. Então, quando tudo dá errado daquilo que é o nosso planejamento de ideal para a nossa felicidade, que é uma utopia, porque estamos distorciados do ideal real, que é a proposta divina para nós, as frustrações nos levam a atitudes e decisões mais infelizes, que vão nos fazer padecer e sofrer por mais tempo ainda, porque as criaturas que carregam isso consigo e não conseguem administrar e optam pelo suicídio, elas vão chafurdar em si mesmas e até terem condições de voltar a respirar numa outra encarnação com recursos e valores que possam habilitá-la, vai ter muito sofrimento no corpo fora dele. E aí ela fala aqui, né, da questão esses reflexos desses comportamentos nos relacionamentos, né? Claro que geram desequilíbrios. Como é que você se relacionar com uma pessoa assim, você vai ter muita dificuldade. Porque são pessoas com um comportamento emocional muito instável. Ora ela está bem, no minuto seguinte ela está mal, você nunca sabe o que esperar da pessoa no momento seguinte. Hoje em dia tem aí vários diagnósticos para isso, o mais conhecido é o famoso borderline, né? Que é um comportamento realmente em que a pessoa tem uma estabilidade muito grande de humor. Ela é capaz de estar te amando no minuto e te odiando no minuto seguinte por uma frase que você falou e ela entendeu errado, ou um comportamento que você teve e ela não soube interpretar. Então são relacionamentos muito instáveis que geram aí estados, como diz Joana de Ângeles, obsessivos, compulsivos ou depressivos, né? Que infelizmente nós vemos hoje em dia aí como uma grande epidemia, esses problemas de ordem emocional. E ela continua dizendo o seguinte: na tua ânsia de crescimento, experimenta a tua realidade íntima em confronto com a externa. Não te permitas perturbar pelos indivíduos reagentes, que se encontram de mal com eles próprios e vomitam mau humor contra os demais. Isso aqui é muito importante, esse aviso, né, essa orientação de Joana de Ângeles, que a gente não se permita perturbar por essas pessoas desequilibradas.
A gente não pode entrar na sintonia de uma pessoa que está em desequilíbrio. Essa pessoa que está em desequilíbrio emocional, ela vai ser agressiva, ela vai falar palavras duras, ela vai fazer acusações absurdas, e a gente precisa olhar para ela como uma pessoa que está enferma emocionalmente. E uma pessoa enferma emocionalmente não vai ser racional, ela vai agir de uma forma desequilibrada. Então a gente não tem que ficar com raiva, não tem que responder. Não adianta você, no momento de instabilidade emocional de uma pessoa que está falando um monte de impropérios e absurdos, você querer argumentar. Essa pessoa não está preparada para ouvir. Nesse momento é silêncio e prece. Ou uma palavra apaziguadora. Não adianta se defender, não adianta querer argumentar. Tem que deixar a pessoa se acalmar, deixar ela sair da crise emocional, pelo menos na fase mais aguda, para poder tentar conversar. E usar sempre de palavras apaziguadoras, pacificadoras. Não adianta contra-argumentar. Quanto mais se fala, é jogar lenha na fogueira, Miranda. Esse é o nosso desafio, sabe? Aprender, naquele momento do desequilíbrio do outro, desenvolver esse comportamento, porque também nós temos o nosso momento de vulnerabilidade, que pode não ser tão frequente, pode já não ser uma coisa tão evidente no dia a dia, mas ainda somos passíveis de ter esses momentos também. É a necessidade da vigilância, como você falou, da oração. Para que nós tenhamos essa inspiração, se faz necessário que nas lutas menores do dia nós nos lembremos da prece. Então, aqueles de nós que já desenvolveram o hábito da prece, em tudo louvar a Deus, agradecer e pedir discernimento, na hora de um confronto, no mínimo está sob a proteção desses espíritos que vão nos auxiliar a nos manter mais vigilantes e cuidadosos. Lembrando ainda que aqueles que lidam dentro de casa, na rua, na casa espírita, e no trabalho com pessoas assim, não pode esquecer que o convite do Cristo para nós é que sejamos pacificadores. E para isso precisamos nos pacificar no dia a dia, nos identificando como seres semelhantes que podemos também ter um comportamento desse a qualquer momento. Agora ela vai dizer como a gente deve lidar, nesses momentos com essas situações. Ela diz, permaneça cortês, isto é, calmo, educado, não se altere. Para que não seja o teu estado bilioso a dizer como te comportares. Quer dizer, se a gente se deixar levar, a gente vai se desequilibrar também, porque nós não somos nenhum espírito superior. Continua Joana. Por tua vez, não te transformes em personalidade reatora, aquela que está sempre reagindo quando poderia e deveria agir. E aí, Miranda? Olha, não se permitir ser essa criatura reatora, nos lembra Jesus. Diante de todas as lições graves que ele nos deixou, ele se manteve atuante no bem. É natural que certas situações gerem um impacto na gente. E esse impacto pode gerar distúrbios internos. Você não vai reagir, você vai se lembrar da oração, ser comedido, mas que essa oração continue, para que venha diluir as consequências desse impacto, porque no momento de confronto, para você não ser igualmente desequilibrado, você precisa se segurar, mas pela nossa imperfeição, precisamos continuar na oração e vasculhando nossa emoção e nossos pensamentos, para que não se instalem coisas como a mágoa, a revolta, a frustração, a insatisfação e a tristeza, que vão gerar também enfermidades. Continua Joana. A tua ação e reação traduzem como és interiormente, bem como sentes e vês em realidade o que se passa em teu íntimo. Então, assim, nós temos que nos observar. Como é que nós estamos reagindo ou agindo diante dessas situações interiormente? Joana nos chama a atenção para que nós olhemos e observemos quais são as nossas sensações, os nossos sentimentos, as nossas reações diante de uma situação de dificuldade, de confrontamento, onde a gente está sendo agredido verbalmente, caluniado. Nós nos desequilibramos, nós ficamos com raiva, nós queremos reagir de uma forma agressiva também. Se nós somos xingados e ofendidos, a nossa vontade interior é também xingar e ofender, que eu posso não falar nada. Eu posso ser ofendido e ficar calado.
Mas e interiormente, como é que eu fiquei? Essa que é a questão, Miranda. É isso que eu estou te falando, porque nesse esforço de nos manter vigilantes, para também não desequilibrar e falar bobagem ou reagir, pode exigir de nós, pela nossa imperfeição, um esforço tamanho que a gente se mantenha ali por fora, mas por dentro ficamos vulneráveis, não é? E aí a necessidade da oração que nos freou na hora do embate ali, perseverar conosco, perseverarmos nela, porque é essa vibração da oração que vai atrair a energia dos benfeitores que vão fazer uma limpeza na gente, porque qualquer coisa que desestruture nossa emoção e desestabilize o nosso psiquismo precisa de cuidados, porque a curto ou longo prazo pode se manifestar em nosso corpo físico como as enfermidades que nós estamos tratando aqui. Vamos lá, continua Joana de Anjos. Você que está chegando agora, que programa é esse, Miranda? Momentos com Joana, estudando o livro Momentos de Saúde e Consciência, na companhia do Eduardo Araújo, no capítulo 20, Amadurecimento Psicológico. E agora nós vamos para que parágrafo aí? Você numerou? Assim não desperdices. 11º. Então, 11º parágrafo para quem está chegando aí agora. Então, o Espírito Joana de Anjos nos diz: assim não desperdices energias mascarando-te. Antes, aplica-as em contínuo trabalho de autoaprimoramento, de crescimento interior, até exteriorizares as conquistas em simpatia, cordialidade e amor. Qualquer pretensão de modificar o mundo e fazê-lo agirar como te aprouver é alucinação. Essa foi boa. Então, assim, a gente às vezes quer modificar o mundo, quer saber mais do que Deus. E Joana coloca essa atitude como uma atitude de uma pessoa que está alucinada, né? Porém, se te dedicares à transformação íntima, que reflita em alteração de outros comportamentos para melhor, lograrás alcançar a verdadeira meta do amadurecimento psicológico. Porque não adianta a gente querer mudar o mundo, querer mudar as pessoas, se a gente não é capaz sequer de alterar o próprio comportamento. Se eu não sou uma pessoa que consiga ter equilíbrio para lidar com o desequilíbrio do outro, como é que eu vou querer mudar o mundo, mudar as pessoas? Nós não temos como mudar o outro, nós só temos como mudar a nós mesmos, Miranda. A individualidade é inquestionável, né? Assim como ninguém pode nos invadir e nos desrespeitar alterando aquilo que é próprio da nossa realidade, das nossas experiências, vivências de necessidade, também não podemos fazer com o outro. Agora, entender isso da razão, já estamos começando. O detalhe é a emoção. É você sentir isso, é você olhar para o outro que discorda de você e às vezes até é grosseiro na maneira de ser com você e você compreender. É o momento dele, é o estágio dele, a necessidade dele. Eu também tenho os meus, preciso respeitar. É a distância, é interessante, é a distância dos espinhos, dos porcos espinhos para que um não chegue a espetar o outro. Estão juntos, convivem, respeitam-se, mas não se machucam. É isso aí. Continua aqui Joana. Com esse aprofundamento no eu espiritual, a saúde plena será tua amiga na grande proposta que te leva em busca da realização pessoal e humana. Jesus nunca se amesquinhou diante dos falsamente poderosos ou de classe e economia mais expressivas. Tampouco se tornou prepotente diante dos fracos e sofredores. A linha de equilíbrio entre o seu eu interior e o exterior demonstrou a sua superioridade moral, espiritual e intelectual que o torna modelo, sob todos os aspectos, para todos nós. Exemplos de perfeita maturidade psicológica, porque planificadora. Quando Joana fala de Jesus, né, a gente percebe que todos nós temos aí o guia e modelo, né, conforme os espíritos superiores nos colocam. E Joana nos traz aqui também, nesse momento aqui da fala dela. Jesus, certa vez, Chico Xavier estava passando por uma situação, dentre as muitas que ele enfrentou, de desafios, e ele perguntou a Emmanuel o que Emmanuel achava da situação. E Emmanuel falou assim: Chico, toda vez que você tiver em dúvida sobre uma decisão a tomar, você pergunte a si mesmo o que Jesus faria. Vai e faça o mesmo.
Aí as pessoas que escutam isso falam assim, mas Jesus é Jesus, eu sou eu, não tem nem comparação, mas não é essa a questão. Não é se comparar a Jesus. Jesus veio à Terra, né, encarnou num corpo físico, a gente não pode nem imaginar o que seja para um espírito puro estar encarnado num corpo de carne, num planeta, à época ainda mais atrasado do que é hoje, e Jesus esteve aqui entre nós, né, um sacrifício, uma renúncia que nós não temos como medir. E ele vem para quê? Para nos trazer o exemplo, para nos dar as orientações necessárias para termos uma vida saudável. E ele nos deixa como legado o Evangelho, que são seus ensinamentos, né, suas palavras e a sua vivência. Aí a gente vai dizer que não serve para nada, porque Jesus é Jesus e eu sou eu? Jesus fala o seguinte, perdoa, compreenda. Não tem como perdoar, não tem como compreender. Então, assim, é má vontade nossa. A gente vai para a igreja evangélica, a gente vai para a igreja católica, a gente vai para a doutrina espírita, vai para o terreiro de Umbanda, vai para o candomblé, vai para onde quiser. E todos normalmente falam que amam Jesus, que Jesus é maravilhoso, mas é maravilhoso para quê? Se a gente, na hora que tem que tomar as decisões na vida, e a gente recorre ao Evangelho, porque não há nenhuma decisão nossa que não tenha resposta dentro do Evangelho. Não tem. Mas a gente não quer. Por orgulho, por egoísmo, por vaidade, por prepotência. Se nós buscássemos no Evangelho a inspiração do que devemos fazer, mas Jesus manda perdoar, eu não consigo perdoar. Tudo bem, eu também não vou dizer que eu consiga perdoar, mas eu consigo já não me vingar. Eu consigo já não ficar desejando mal à pessoa. Isso já é um início do processo do perdão. Eu já consigo não ficar mantendo pensamentos de ódio, de desejo de vingança. Isso é o início do perdão. Então a proposta de Jesus, a gente vai alcançando ela na medida que o tempo vai passando e que nós vamos amadurecendo. Mas dizer que nós não somos capazes de seguir as orientações do Mestre, aí já é simplesmente má vontade. É interessante. Jesus, ele é significativo em nossa vida quando tudo corre bem, nós queremos brindar o mundo, no mundo, não é? Quando estamos plenos de ilusões e achando que tudo está correndo certo. Mas Jesus continuará Jesus independente de nós. No entanto, em nossa vida, ele só será guia e modelo quando nos permitirmos ser guiados por ele. Olha, nós estamos no último momento dessa primeira parte do livro. Porque esse livro, Momento de Saúde e Consciência, é a junção de dois livros, Momento de Saúde e Momento de Consciência, que agora estão juntos nesse livro aqui. Né? São 2 livrinhos de bolso que eles colocaram o conteúdo em um único livro. Agora, nós vamos no próximo programa entrar para a segunda parte do livro, que é justamente Momentos de Consciência. Por enquanto foi Momento de Saúde. Eduardo? E aí estamos, né, chegando ao final do programa e a gente precisa realmente meditar nessa mensagem de Joana de que somente o Evangelho de Jesus pode efetivamente trazer essa transformação dentro de cada um de nós. Não vai ser rápido, não vai ser fácil, nós somos muito imediatistas, né? As pessoas querem resultados de uma hora para outra. Conforme diz o Espírito Emmanuel, nós temos milênios de sombra ante o nosso desejo de sermos melhores. Então ninguém muda milênios de sombra do dia para a noite, mas é preciso começar. Então busquemos a nossa inspiração, nosso equilíbrio emocional, o equilíbrio dos nossos sentimentos no Evangelho do Cristo e, claro, não nos faltará o socorro espiritual. Então, concorrendo contra o nosso desejo de melhoria hoje, tem séculos de perturbação e desmandos, né? Exatamente. Que Jesus nos conduza. Fiquem em paz, uma boa semana. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.